Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer que eu estou novamente aqui com vocês e dessa vez eu vim trazer tudo aquilo que eu prometi a vocês em relação ao sonho de outubro, ao sonho do rapto da noiva de Cristo e ao sonho que Deus deu ao pastor Ken Peter no ano de 1980. Olha que eu nem era nascida. E hoje, nesse vídeo, nós iremos compactar tudo isso, né? Para que nós possamos juntos concluir e tirar um pouco daquilo que Deus tem trazido a nós como revelação. Antes de mais nada, eu queria falar a vocês que o vídeo do pastor Ken Peter, ele tem uma duração de aproximadamente 2 horas e 20, 2 horas e meia. Contudo, eu não tenho condições de postar aqui de uma só vez o sonho do pastor Ken Peter com a tradução. O que eu fiz? Eu peguei as duas principais revelações que Deus me mostrou em sonho e que muitas pessoas me perguntam, né, a respeito do que Deus depois me deu como entendimento, e que é o sonho do mês de outubro, que foi o primeiro sonho que foi postado nesse canal aqui falando de Deus. Nós vamos pegar esse sonho do mês de outubro, vamos trazer a interpretação agora para vocês, porque naquela época, como vocês mesmos podem perceber, eu era super leiga em relação ao arrebatamento e ao rapto da noiva de Cristo. E hoje nós vamos fazer também comparação com a outra revelação que Deus me deu, mostrando o rapto da noiva, né? E que posteriormente foi justamente nessa noite que Deus me mostrou esse sonho que eu conheci o pastor Ken Peter. Eu lembro que quando eu acordei assustada, eu acordei nervosa e eu pedi ao Senhor para que Ele me desse uma revelação do que estava acontecendo, porque até então eu não sabia, né, o que haveria um rapto primeiro, né, de um grupo, e depois haveria o arrebatamento de toda a igreja de Cristo. E quando eu acordei, eu lembro que nessa noite eu fiz uma busca rápida no Google e o primeiro vídeo que apareceu foi o vídeo do pastor Ken Peter. Então, o que acontece? Dividimos o vídeo, porque eu estou traduzindo, não somente estou pondo legenda, porque há irmãos nossos que têm problemas auditivos, como eu também estou traduzindo, né? Porque o vídeo passa muito rápido, narrando para vocês o que o pastor Ken Peter está falando. Então, todos os vídeos foram postos em ordem, na sequência que eu recebi. Então, talvez você fale assim, irmã, mas por que você não botou outro? Por que não? Eu tinha que botar o do sonho de outubro, né? Que eu, no final, dava um esclarecimento daquilo, da minha interpretação e que, ingenuamente, eu dei errado. E logo em seguida, eu dou justamente do rapto da noiva de Cristo que eu tive. E em seguida, quando eu acordei, eu conheci o Ken Peter. Então é por isso que eu trouxe tudo na ordem de hoje, para que vocês possam assistir e ter a mesma interpretação e entendimento que eu tive quando eu o recebi, tá bom? Quando eu tive esse sonho, né? Eu particularmente, eu era uma pessoa leiga, né? Sabia o básico, muitos que estão na igreja hoje sabem, né? A respeito do arrebatamento da igreja. E eu quero deixar bem claro a vocês que eu achava, até a metade dos estudos que nós já apresentamos nesse canal, que toda a igreja seria arrebatada. E vocês vão ver no vídeo que isso ainda acontecia. Até no sonho eu questionava isso. Vocês vão ver que eu não tenho palavras para expressar aquilo que eu vi em sonho. Então, por favor, também tenha essa compreensão. Hoje, graças a Deus, eu tenho crescido em entendimento, eu tenho recebido de Deus informações e eu já não sou mais aquela moça de antes. Então, eu peço que vocês me compreendam a falta de expressão quando eu estou narrando esse vídeo. Muitas das coisas eu não narrei justamente porque eu não sabia expressar. Hoje, graças a Deus, o que eu vi, né, eu posso dizer para vocês, se vocês ainda tiverem dúvida, e a gente pode discutir isso ao longo de todos os vídeos que nós vamos produzir a partir de então, tá bom? Então hoje eu peço que vocês prestem bem atenção em cada trecho e ao final de todos os 3 vídeos
nós vamos trazer a vocês a interpretação. Vai aparecer um ponto no lado superior esquerdo do vídeo, sinalizando que é uma informação que nós discutiremos ao final dos 3 vídeos, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de pedir a todos vocês é que, por favor, não fique reparando, a irmã tá de brinco, a irmã tá de esmalte, a irmã tá de maquiagem. Não fique reparando isso. Se você tem essa dificuldade, se você sabe que você tem essa inclinação para julgar, então eu peço a você que, por favor, você, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, né, simplesmente ouça, vira de costa para a televisão ou para o seu celular, deixa ele de lado e apenas ouça. Não deixe que nada te tire a concentração do que Deus está nos revelando, tá bom? Porque às vezes um pequeno detalhe faz você perder uma grande oportunidade de entender os mistérios que Deus está nos mostrando. Então preste atenção, faça anotações. Se você tiver uma dúvida que não for respondida nesse vídeo, você pode fazer essa pergunta, que ao final de todas as apresentações do Quempira, porque hoje é a primeira parte, nós vamos reunir todo esse vídeo e nós vamos responder a sua pergunta. É uma promessa, tá bom? Então vamos lá, preste atenção e veja agora com clareza o que o Senhor está nos revelando nos últimos dias. Sonho? Vamos andar um pouquinho. Eu sonhava que o mundo estava acabando. Estava tendo muito desastre, muito desastre. E eu no sonho falava assim, Senhor, eu não acredito que a igreja vai passar por tudo isso. Eu não acredito que a gente vai viver todo esse sofrimento junto com os ímpios. Aí, um senhor de idade, no sonho me falava assim, não, a igreja não vai passar por isso, mas esse início é necessário que a igreja passe. E eu via muita tempestade, estava chovendo muito. Mas eu olhava nas televisões dos lugares que eu estava, porque estava sendo noticiado, que nos Estados Unidos tinha tido uma catástrofe muito grande. E eles estavam restringindo que as pessoas viajassem para lá, porque os aeroportos estavam superlotados. Talvez essa catástrofe tenha sido na Terra, porque as pessoas podem atravessar as outras fronteiras dos Estados Unidos, como para o México, como para o Canadá, mas os aeroportos estavam totalmente lotados. E eu estava vendo as pessoas achando que todos aqueles desastres que estavam acontecendo era por culpa do homem, pelo homem ter modificado a natureza, pelo homem ter feito várias coisas. E aí o que aconteceu? Me angustiou saber daquilo, porque a gente estava sofrendo também. E eu falava assim, Senhor, não acredito que a tua igreja, o teu povo, vai passar pela grande tribulação. E o Senhor falava assim, não vai passar. Mas esse princípio, a igreja tem que passar. E aquilo me confortou. Aí eu falei assim, poxa, mas de fato, quando que o Senhor virá? Porque há muito tempo eu ouço que o Senhor vem e o Senhor nunca vem. E eu já estou envelhecendo. Quando? Qual dia? Qual hora que o Senhor vem? E o Senhor falava assim, eu não posso dizer. É uma surpresa, dia e hora, eu não posso te dizer. E aquilo me angustiava. Era como se o Senhor tivesse lido do meu coração. E um idoso, um senhor, eu não sei se era um anjo, eu não me lembro. Ele falava assim, tudo bem, o dia e a hora eu não posso te dizer, mas eu posso te mostrar um mês que ele virá. Aí eu falava assim, e aparecia. E eu tentava olhar e ver o dia, mas eu não podia ver o dia. Então eu queria ver a hora. E eu olhava no relógio, eu via que estava marcando 1 hora. E eu achava que aquilo ali era 1 hora da tarde, o dia do arrebatamento. Só que o que acontecia? Eu estava vendo o dia que eu estava falando com ele, que era 1 hora da tarde, não tinha nada a ver com o arrebatamento. Mas ele falou assim, não, eu posso te mostrar o mês do dia do Senhor. Quando ele falou assim, eu posso te mostrar o mês do dia do Senhor, apareceu na parede, no calendário. Outubro, apareceu o dia do Senhor, outubro.
E aquilo me mexeu muito comigo, porque eu falei assim, outubro? Mas por que outubro? E eu vou falar assim, quando? Quando será? Quando será? E ele falou assim, ainda este ano. Só que eu não sabia eu não sei que ano era que eu estava falando com ele. Eu não sabia se eu estava falando no ano de 2016, no ano de 2017, no ano de 2018, eu não sei. Eu não sei. Porque era o ano que estava acontecendo aquelas catástrofes todas, né? Porque era o ano que estava acontecendo aquela catástrofe. O ano que estava acontecendo toda aquela catástrofe. E ele virou para mim assim, nesse ano vai ser o dia do Senhor. E aparecia na parede, no calendário, outubro. Era a única coisa que eu conseguia ver. E a hora que eu tinha visto, que era 1h da tarde, era a hora que eu estava falando com ele. Não é a hora do arrebatamento, mas era a hora que eu estava falando com ele naquele momento. Uhum. Enfim, e falou assim, meu Deus, mas eu não tenho tempo. Não tem tempo. Tá muito em cima. E o Senhor falava para mim, há tempo. Há tempo sim. Há tempo para se salvar, mas não para se santificar. Há tempo para salvar, para salvação, mas não há tempo para se santificar. Então eu entendi que muitas pessoas poderiam ser salvas só pelo fato de aceitar Jesus, mas elas não têm tempo de se santificar para ver a Deus. Eu entendi naquele momento que muitas pessoas vão ser salvas, mas a salvação não vai dar-lhes oportunidade de ver a Deus, porque na mesma hora veio no meu pensamento que sem a salvação, sem a santificação, ninguém poderá ver a Deus. Ou seja, eu entendi que o sangue de Jesus Cristo salvaria a pessoa, daria a vida eterna para ela, mas não daria a oportunidade dela ver a Deus, dela estar próxima de Deus. Ou seja, há hierarquias, há níveis de galardão, há níveis de acesso a Deus, há níveis de oportunidade de estar em contato com Deus. Não sei, eu posso estar blefando, esse é o meu entendimento, mas eu acho que todos terão condições de ver a Cristo porque Ele nos salvou. Mas chegar ao Pai só santificando-se. A gente estava usando um carro vermelho. E naquele momento estava acontecendo várias coisas no mundo, como catástrofe, terremoto, inundações, essas coisas todas. A gente não via isso propriamente onde nós estávamos, mas a gente via que todas essas informações estavam sendo passadas pela televisão. E o engraçado é que você virava para mim e falava assim, a gente não está vivendo a grande tribulação, porque a Bíblia diz que quando tudo isso acontecesse, todas essas coisas que estão acontecendo, iriam acontecer justamente na grande tribulação. E aí eu vou falar assim, não, a gente não está na grande tribulação, até porque nós vamos ser arrebatadas e a gente não vai passar por isso. E o interessante é que, na hora que você falava isso, nós víamos pela televisão que aconteciam alguns sinais no céu. E toda vez que aqueles sinais apareciam, interferia no clima daquela região do qual o sinal apareceu. E aí o que aconteceu? Então toda vez que acontecia um sinal no céu, as pessoas que daquela região ficavam desesperadas, porque sabia que havia alguma catástrofe, algum terremoto, alguma inundação, não sei. Mas sabia que ia acontecer alguma coisa. E aí o que aconteceu? Você perguntava para mim, tu não tá vendo tudo isso? A Bíblia diz que haveria sinais nos céus, que haveria tudo quanto é tipo de terremoto, de catástrofe. Isso não é o final isso não é a grande tribulação? A gente não tá vivendo a grande tribulação? E eu virava e falava assim, não, viu, eu sinto no meu coração que o que a gente pregou não foi mentira. Eu sinto no meu coração que o que a gente pregou é verdade, a gente vai ser arrebatado, a gente vai passar por isso. Talvez esse seja os princípios das dores, mas estava tão angustiante que acontecia tudo aquilo em vários países, então todos os países estavam desesperados com isso. Então
Então apareceu um homem, e esse homem era muito simpático, muito, sabe, ele trazia uma palavra de muito conforto. Então todo mundo sentia calmo, confortável quando ele falava. Nas palavras dele, que aquilo era porque Deus estava nos castigando, né? Porque nós tínhamos feito algumas coisas que o entristeceu, aquela coisa, então Deus estava nos castigando. Mas que tudo isso ia passar. Então as pessoas ficavam calmas, ficavam tranquilas, porque ele dava uma palavra, sabe, de conforto. Aí o que aconteceu? Eu vi algumas pessoas que eram cristãs, que eu conheço, que eu sei que são cristãs, e elas ficavam fascinadas quando olhavam pela televisão aquele homem falando. Então elas queriam que o homem a falasse para trazer conforto a elas de todas aquelas coisas que estavam acontecendo. Aí eu falava assim, poxa, Senhor, por que a gente está passando por isso, né? E como você estava falando que a gente estava passando pela grande tribulação, e eu vendo aqueles crentes todos, todo mundo ouvindo aquele homem, e as pessoas estavam concordando que elas estavam passando pela grande tribulação, eu comecei a absorver aquilo. Mesmo eu tendo dito para você que eu acreditava que a gente não estava passando pela grande tribulação, mas eu já estava absorvendo isso. E aí o que aconteceu? Eu, silenciosamente, eu comecei a falar assim, poxa, Senhor, será que tudo que eu preguei é mentira? Será que realmente nós vamos passar toda a igreja pela grande tribulação? Nossa, então a gente vai viver todo esse momento, todo esse período. E aí eu falava assim, poxa, Senhor, por que toda essa catástrofe a gente está vivendo tudo isso? E aí o Senhor falava comigo assim, não sou eu que estou nesses sinais. Esses sinais que está fazendo é o homem. Vinha uma voz no sonho e falava isso para mim. Eu ouvia aquela voz falando. Não sou eu que estou fazendo esses sinais. É o homem que está fazendo. Aí eu falava, mas como que o homem pode mexer no céu? Como que o homem pode fazer todos esses sinais? E os sinais era como se fosse um arco-íris. E tinha algumas coisas, algumas figuras no céu. Não vou falar que é tipo nuvem, porque era mais realista que nuvens. Tá entendendo? E toda vez que esses sinais apareciam no céu, naquela região, aqueles sinais mexiam com a natureza. Então as pessoas ficavam com medo, porque sabia que alguma coisa ia acontecer naquela região. E aí eu falando assim, ué, mas Senhor, se não é, como que o Senhor permite, já que o Senhor não está dizendo que não é o Senhor que está ali, como que o Senhor permite então que o homem faça isso? Como que o Senhor permite que o homem mexa com as coisas do céu e engane a todo mundo? Porque todos nós estamos acreditando que é o Senhor que está fazendo isso. Aí o Senhor falou assim, mas eu avisei na minha palavra que isso ia acontecer. Só irá acreditar quem quer acreditar. Quem não confiou. Quem prefere, é mais fácil acreditar que sou eu que estou fazendo esses sinais do que crer que eu jamais iria permitir que isso fosse acontecer com os meus. Então, Deus está falando, ninguém está sendo enganado, tá acreditando porque quer, porque é mais fácil. Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, nossa, Vivi, Deus falou comigo que quem está fazendo esses sinais é o homem e não ele. Ele não está nisso. E ele disse para mim que ele vai vir o mais breve possível. Aí quando eu falava isso para você, eu começava a chorar. Eu falei assim, Vivi, eu não estou preparada. Vivi, ele não vai me aceitar. Se o arrebatamento for hoje, ele disse que viria rápido. Ele não vai me aceitar. Aí eu confessava a você que eu tinha brigado com uma irmã, eu falei todas as verdades, né? Porque uma irmã tinha abusado da minha boa vontade, né? Ela tinha me enganado, na realidade. E eu fiquei muito ofendida com ela, eu discuti com ela, falei todas as verdades para ela, né? E eu não medi as palavras. Eu fui bem pesada no que eu falei para ela. Eu lembro que eu pedi perdão a ela no sonho, mas no meu coração eu ainda não tinha perdoado ela, eu estava com muita raiva dela ainda. Mas eu achava que eu pedi perdão porque eu não queria perder o arrebatamento. Mas no meu coração mesmo, eu mesmo não tinha perdoado. Então eu falei para você, Jesus não vai me querer, Jesus vai te querer. Então, todas as vezes que eu falava para você, Vi, o arrebatamento está chegando, Jesus não vai me querer. Toda hora eu parava e falava para você, a todos os dias.
E eu lembro que a gente parece que estava voltando da outra cidade que a gente estava vindo, que a gente tinha ido visitar ou passear, e eu ouvi uma voz: basta. Aí eu entendi no sonho que quando aquela voz falou basta, ela estava se referindo ao que os homens estavam fazendo, a manipulação dos homens, que o homem tinha chegado a manipular até a natureza. E estava levando muitos, enganando a muitos. E aquela voz, ela preenchia todo o ambiente. Eu estava na rua, mas era como se eu estivesse num recinto fechado, porque a voz, ela ecoava, surgia eco da voz. E era uma voz forte: basta. E quando aquela voz falou basta, aí o céu, a gente estava andando na rua e o céu estava azul. Estava lindo o céu. E de repente eu vi uma nuvem pequenininha no céu. Ou seja, o céu estava azulzinho, mas só tinha aquela nuvem nele. Aí eu parei, fiquei observando a nuvem e fiquei olhando e achei interessante aquela nuvem, achei aquela nuvem diferente. Aí eu fui olhando para ela e falei para você: Vi, tu lembra aquele sonho do arrebatamento do aeroporto que eu tive, que eu contei para você? O céu estava assim mesmo. Hoje vai ser o arrebatamento. Aí você se alegrava, você ficava feliz com essa informação. Você tem certeza? Eu falei assim: eu sinto. E aí aquela nuvem que era pequenininha começou a crescer. E aí eu começava a ver que o céu estava mudando, a nuvem foi crescendo, a nuvem foi criando proporções. E aí eu ficava mais angustiada ainda. E eu batia no meu peito: Jesus, por favor, eu sei que eu não sou merecedora, eu sei que eu preguei muita coisa, mas eu não vivi. Eu comecei a falar: Jesus, me perdoe. E eu comecei a chorar. E as pessoas estavam passando na rua, vendo aquela cena, né? E eu chorando aos prantos. Aí eu levantei chorando e falei assim: aceita Jesus, que Jesus está vindo hoje. Hoje é o arrebatamento. E as pessoas: o que essa garota está falando de arrebatamento? Eu olho o céu está mudando. Hoje é o dia do arrebatamento. E as pessoas: essa garota tá. E iam embora. E na hora que eu estava falando isso, uma voz falou para mim: não adianta mais. O tempo acabou. E aí quando falou assim: não adianta mais, o céu ficou todo cinza. E veio um redemoinho. Começou a vir um redemoinho. Mas ninguém via o redemoinho. Só eu e você que via o redemoinho. E eu falei assim: Vi, olha o redemoinho. Ele tá vindo nos buscar. Só que as pessoas ficavam olhando pro céu, que o céu ficou escuro, mas ninguém via redemoinho. Tanto é que as pessoas estavam andando na rua. Se eu tivesse visto o redemoinho, todo mundo começava a correr. Mas ninguém viu o redemoinho, só a gente. Eu olho o redemoinho, Vivi, tá vindo. E aí eu falei assim: Vivi, Jesus não vai me aceitar. Ele não vai me aceitar. Vivi, Jesus não vai me aceitar. Eu pequei. Ele não vai. Ele te ama, você já pediu perdão. Você se arrependeu. Eu me arrependi, mas é muito tarde. Creia, ele vai te aceitar. E eu chorava: Jesus, não me deixe. Daqui a pouco, quando eu olhava, o redemoinho tinha parado. E você corria na direção do redemoinho. E de braços abertos, você ia na direção do redemoinho e subia. E me deixava. E eu gritava: Vivi, não me deixa. Não me deixa. Eu não quero ficar. E você: vem que ele vai te aceitar. E só saía aquela voz do redemoinho: vem que ele vai te aceitar. E quando eu olhava nas paredes do redemoinho, tinha anjos do lado de dentro da parede. Os anjos não estavam do lado de fora. E aí o que aconteceu? E eu corria. Jesus, por favor. Eu corria de braços abertos: Jesus, por favor, não me deixe. Não me deixe ficar. Não me deixe. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. E eu gritava, pedia perdão a ele. E estendia o braço. E aí eu subia. Mas eu não sei se eu era puxada ou se alguém me levava. Eu só vi os anjos nas laterais. E eu via várias pessoas vindo atrás da gente. Só que eu estava voando. E eu gritava para as pessoas: olha o redemoinho, o arrebatamento, olha o arrebatamento. E eu via vários crentes que eu conheço, tudo assim, olhando para o tempo. Viu que o tempo mudou, mas não viu o arrebatamento. Eu: ei, olha aqui o que você tanto pregou, o arrebatamento. E as pessoas não me ouviam, ninguém me ouvia. Mas eu passava por elas assim, sobre elas, e elas não me viam.
Só que o interessante do redemoinho, porque do lado de fora do redemoinho tava tudo cinza, o céu tava cinza. Mas quando a gente olhava por dentro do redemoinho, que eu tava subindo, tava azul. O céu tava lindo. Era lindo. Era como se fosse um canal. E a gente tava subindo. E o mais interessante também que eu percebi, não tem aqueles filmes que tem portal, que tem um prazo, né? Pra fechar. A gente tinha que passar tudo muito rápido. Todo mundo tinha que ir rápido. E de repente acabou. O redemoinho se fechou. E eu tava super feliz. Só que eu não sei, se eu disser pra você o que aconteceu depois do redemoinho, eu não lembro de nada. Eu não lembro se nós fomos pro céu. Eu não lembro se a gente... Eu não sei o que aconteceu. O que houve depois? O que aconteceu é que depois desse que a gente foi levado no redemoinho, nós estávamos numa lanchonete, né? Eu não sei se é uma lanchonete ou um bar, mas eu sei que as pessoas estavam comendo, né? Aquela coisa toda. E você falou assim: Rê, eu preciso no banheiro lavar as mãos. E aí quando eu falei assim, tá bom, eu vou ficar aqui te esperando. E eu fiquei do lado de fora da porta te esperando. E você tava lavando as tuas mãos. Aí nisso, eu não sei se porque você deixou a porta aberta ou se o homem pegou a chave e abriu, eu não sei. Não lembro. Você tava lavando a mão. E esse homem entrou no banheiro para usar o banheiro. E quando ele entrou no banheiro, ele fechou a torneira. Aí você abriu a torneira, porque você queria lavar a tua mão. Aí ele fechou a torneira de novo. Aí você abriu e falou assim: vem cá, Vivi, esse rapaz não tá te vendo? Ele não tá vendo que você tá lavando a mão? Aí você falou assim: ele parece que não tá me vendo que eu tô lavando a mão. Aí você pegou e abriu a torneira de novo e lavou a mão. Aí ele pegou e fechou e falou assim pro rapaz, ele falou o nome do rapaz, só que eu não lembro. Olha, você precisa consertar essa torneira aqui. Eu tô fechando a torneira, ela tá abrindo. Aí eu: Vivi, o cara não tá vendo você. Não, calma aí. O cara não tá te vendo. Aí você pegou e falou assim: ele não tá me vindo. Aí eu falei assim: mexe com ele aí. Aí você, ei. Aí você ficou mexendo com ele, ei, moço. Aí ele: aqui, tá vendo? A torneira, você tem que consertar essa torneira. Eu falei: Vivi, o homem não tá te vendo. Vamos. Aí a gente começou a mexer com as pessoas que estavam no local, fazendo palhaçada, rindo, né? Rindo, a gente tava se divertindo. A gente tá invisível. Essas pessoas não estão vendo a gente. E a gente achou tudo muito engraçado. A gente tava agindo igual criança. Ei, oi. E aí eu peguei e falei assim: nossa, eu sempre sonhei em ser invisível. Eu sempre sonhei, sabe, que fazer algumas coisas as pessoas não estão vendo. Aí daqui a pouco eu falei assim: mas calma aí, Vi. Aí eu lembrei que a gente tinha passado pelo redemoinho. Eu falei: calma aí, gente. A gente passou pelo redemoinho e a gente estava subindo, não foi o arrebatamento? O que a gente está fazendo aqui na Terra? O que a gente está fazendo nesse lugar? Aí eu perguntei pra você: Vivi, será que a gente perdeu o caminho? Será que a gente errou o caminho? Na hora que a gente estava subindo, será que era pra gente ir para um lado e a gente foi pro outro? Eu perguntando a você no sonho. O que a gente está fazendo aqui? O arrebatamento não era pra gente estar no céu com Jesus? O que a gente está fazendo na Terra? Aí começou a me bater uma angústia. E a gente começou a ficar preocupada. Gente, a gente perdeu o caminho. Será que ninguém vai vir buscar a gente? Ou a gente perdeu a oportunidade? E eu falei: gente, mas vem cá, mas a gente morreu, se a gente perdeu o arrebatamento, a gente morreu, mas vem cá, como é que eu morri? Como é que você morreu? Como é que a gente morreu? E a gente vai ficar andando na Terra assim? Como é que vai ser? Eu falei assim: como é que é as coisas aqui? E a gente ficou nervosa. Como é que vai funcionar? E é engraçado porque a gente ficou feliz que estava invisível, mas agora a gente estava preocupado, porque a gente não sabia se a gente tinha morrido. Eu não sabia se a gente tinha sido arrebatada. Ou seja, aí ninguém estava vendo a gente, não tinha ninguém para falar nada. Aí eu falei: vamos lá fora, vamos ver se alguém vê a gente. E a gente estava andando e mexendo com as pessoas na rua e ninguém parava, ninguém via a gente. Aí veio uma pessoa na nossa direção.
E aí eu falei assim, gente, vamos continuar. E a pessoa foi andando, mas a pessoa estava andando na nossa direção, olhando pra gente, e falou assim, gente, eu acho que ele tá olhando, Vivi, pra gente. Aí, daqui a pouco eu falei, não, calma aí, deve ser porque ele tá olhando, porque a gente tá na direção dele, mas ele não tá vendo a gente. Mas quando chegou perto da gente, ele falou assim, oi, moças. Aí eu olhei pra você e falei assim, ele tá vendo a gente, você tá vendo a gente? Aí ele riu. Ele, eu tô vendo vocês. Aí eu falei assim, aí veio outros com ele. Aí todos os outros viram a gente. Aí a gente foi falar assim, e aí? O que aconteceu? A gente tava no redemoinho e agora a gente tá aqui, vocês sabem o que aconteceu? Aí eles falaram assim pra gente, não se preocupe, vocês vão saber. Eu falei assim, mas como? A gente passou pelo redemoinho, a gente viu os anjos e a gente foi arrebatado. Mas cadê Jesus quando eu tô vendo Jesus? O arrebatamento, a gente não tinha que estar com Jesus no céu? O que a gente tá fazendo aqui? Aí um olhou pro outro, meio assim, né? Como quem diz, nós vamos falar para ela agora, mas assim, um pouco desconfortável pela notícia que ia dar. Não é que é um pouco desconfortável, mas a cara, porque eu tava com a expectativa de ver Jesus, e eles iam falar, você não vai ver Jesus agora. Aí eu falei assim, o que houve? Aí ele falou assim, o arrebatamento não aconteceu. O arrebatamento é quando os mortos ressuscitam. Tá, mas então, o que a gente tá fazendo aqui? Porque se a gente não foi arrebatado, se os mortos não ressuscitaram, o que eu tô fazendo aqui? E aí ele falou assim, não, às 3 horas vai ter uma reunião. Você precisa estar às 3 horas aqui, porque vai ser passado tudo para vocês do que será feito a partir de agora. Aí na hora que ele estava falando isso, eu via que aquele homem que tinha aparecido na televisão, eu via, porque eu estava na Terra, então eu estava vendo as coisas, eu via que aquele homem que tinha aparecido na televisão, ele estava dando meio que uma satisfação para as pessoas daquilo que tinha acontecido. Alguma coisa tinha acontecido e ele estava dando satisfação para as pessoas, pedindo para as pessoas não ficarem em pânico. Eu suponho que tenha sido esse negócio, esse fenômeno do redemoinho. Então alguma coisa aconteceu, sei lá, alguma coisa aconteceu, então sumiram pessoas. Então ele estava dando satisfação. E aí eu vi que o anjo que começou a falar comigo tinha feição de mulher, era uma mulher. E ela virava para mim e falava assim, agora tudo vai começar. Todos vocês foram chamados. Aí eu entendia que não tinha sido somente a gente, tinha sido outras pessoas, várias pessoas. Todos vocês foram chamados porque a partir de agora vocês precisam desempenhar uma função. Vocês agora vão aparecer para algumas pessoas conhecidas de vocês e outras que vão ser ditas a vocês para desempenhar uma função. Aí a gente perguntava, mas por que a gente tem que aparecer para essas pessoas? Aí ela falou para a gente, se a gente não aparecer para essas pessoas, infelizmente, se vocês não aparecerem, elas vão se matar. Porque muitas delas vão entender que elas foram abandonadas pelo Senhor. E para que elas não sintam que elas foram abandonadas pelo Senhor, é necessário que vocês apareçam e vão fazer aquilo que será dito a vocês nessa reunião. Tá vendo tudo que você presenciou até o momento? Não é nada. Agora tudo vai começar. E é necessário que vocês, juntamente com os demais, desempenhem essa função. E quando ela falou isso, ela virou e falou assim, vocês precisam estar aqui hoje, às 3 horas da tarde. Vocês vão estar aqui às 3 horas da tarde? Aí eu falei sorrindo, vamos estar aqui às 3 horas da tarde. E aí quando ela falou isso, ela falou assim, ele estará aqui. E quando ela falou, ele estará aqui, aí eu abri o sorriso. Aí eu entendi que Jesus estaria na reunião. Fiquei feliz. Eu entendi no sonho que esse ele era o Senhor.
Quero começar compartilhando com vocês essa noite, primeiro sobre o meu passado. Pode parecer um pouco incomum para você, do lugar de onde eu vi, e você realmente pode tentar se colocar no tipo de pensamento que eu estava envolvido naquela época. Eu nasci e cresci como um católico romano. Meus pais eram português e irlandês. Então há uma longa linhagem do catolicismo romano. Então, se você possivelmente tentar nessa noite se colocar na mesma linha de pensamento, eu acho que a apresentação do sonho pode ajudar você. Quando eu recebi esse sonho, foi como se o tempo avançasse por um momento. Eu não era cristão, eu não era salvo, eu não tinha lido realmente muito a Bíblia, qualquer que seja, exceto algumas passagens no domingo na igreja. Nós líamos algumas passagens ocasionalmente e no colegial eu li o Evangelho de João. Então, eu não estava em um lugar onde eu soubesse o que estava acontecendo nesse sonho. Como eu disse, eu comecei a ter visão quando eu ainda era garotinho. E na segunda série, a primeira vez quando a Estação da Cruz com suas fotos na parede realmente viera à vida quando Jesus estava carregando a cruz na Semana da Paixão. Eu vi ele como um pequeno garoto com uma coroa de espinho na cabeça dele, encravada em sua cabeça. Tinha grandes espinhos, não como eu sempre pensei que fossem. Talvez como espinho de rosas ou algo assim, porém sei que eram longos espinhos e eles eram salientes do lado da cabeça dele. O sangue escorria em sua face. Grande parte do seu rosto estava excessivamente agredido ao ponto que era quase difícil descrever quem era aquela pessoa. Muitas coisas eu tenho aprendido ao longo desses anos seguindo ao Senhor, e que na verdade foi uma clara revelação sobre a vida dele que eu vi em visão antes de ler a Bíblia. Essa é uma parte da razão que eu tenho tamanha certeza sobre as coisas que Deus tem me mostrado por causa de como elas acontecem e como elas se manifestam. Como eu vi isso? Eu vi do ponto de vista dele. Ele carregando a cruz, onde as lacerações nas costas dele, mais do que somente cortes, eu sempre imaginei que fosse apenas marcas de cortes, mas eram profundas lacerações, onde até o tecido do músculo dele foram expostos. Então isso foi coisa horrível para um pequeno garoto ver. Eu vi ele crucificado, a cruz que eu vi não era tão longe do solo, na verdade somente 2 metros do chão. Eu vi cachorros urinando na cruz. Eu vi pessoas cuspindo nele, pessoas zombando dele verbalmente. Foi uma cena muito violenta de se ver para um pequeno garoto. Se você puder imaginar por um momento um garoto da segunda série vendo isso, na verdade vi como ter surgido para mim uma visão mais real do que eu estou tendo aqui nessa noite. Isso começou a ser constante na minha vida até por volta da 7ª série e finalmente cheguei ao ponto onde a pressão e os problemas que eu estava tendo com os meus amigos, porque eu chorava e era tocado pela presença do Senhor, embora eu não soubesse que era isso que estava acontecendo. Comecei a ser perseguido, minha família pensava que eu estava um pouco distante. Então eu pedi a Deus para parar com isso. Eu não queria mais isso não está me abençoando, isso não está me ajudando. Eu estou perdendo meus amigos, eu estou perdendo a credibilidade com a minha família. Eles pensam que eu estou doido, que eu estou perdendo as minhas habilidades, então apenas pare com isso. E isso parou. Eu devo dizer que em pouco tempo após isso, eu me tornei bastante rebelde. Até aquele momento onde eu pedi para parar com isso. Eu era um jovem sensível, realmente obediente aos meus pais, um bom estudante, eu tinha ganhado alguns prêmios municipais, mas assim que eu pedi para isso parar, praticamente minha vida começou a realmente tomar uma clara direção para o caminho errado. Anos depois eu me casei e, por volta de agosto de 1980, eu fui dormir nessa noite. Como em qualquer outra noite, eu quero dizer algo específico. Então você vai ficar sabendo que eu não estava intoxicado, eu não estava sob influência de nenhuma droga alucinógena, embora algumas vezes eu tenha fumado maconha e ter bebido na minha vida. Na noite em que eu tive esse sonho, eu não me deitei em nenhuma dessas condições estúpidas, como você sabe, drogado ou qualquer outra coisa do tipo. Eu peguei no sono e era como aquele tipo de noite quando você diz que está caindo de sono, que você está sonolento e sabe que logo irá dormir. Tão logo eu caí no sono,
o sonho começou. This dream began to start. Começou com um barulho muito alto, mas nesse ponto do sonho foi me dada a oportunidade de ver, mais ou menos olhando do céu para a terra. E o que eu vi foi que eu era capaz de ver o globo assim meio que para fora. Eu fui capaz de ver muito claramente vários cemitérios e túmulos. E eu fui levado para muito perto desses túmulos. O que eu vi foram coisas muito incomuns para mim. Foi que a terra estava se abrindo. Literalmente, a terra estava se abrindo violentamente. As pessoas estavam saindo dos túmulos. Direi a vocês que, como católico, eu orei muitas vezes e eu acredito na ressurreição dos mortos. Mas eu realmente não acreditava como dessa forma, especificamente no sonho. Mas eu fui convencido que aquilo estava realmente acontecendo. Agora eu sei o que eu vi. Eu vi pessoas mortas ressuscitando dos túmulos. A condição que eles saíram era muito incomum. E outra coisa incomum foi... Em um túmulo tinha uma pessoa saindo da terra e no túmulo ao lado, não. Era como definido, não aleatório, mas uma espécie de lançamento em ordem, categorizada dessas pessoas para fora da terra. Volto a dizer que isso foi muito violento, isso foi quase uma pequena explosão ou alguma coisa quebrando. Eu realmente vi a terra ir pelos ares. Vi isso em todo o globo. Não foi apenas uma área, não era somente nos Estados Unidos, mas em todos os lugares. E quando as pessoas começaram a sair, eles pareciam... Duas coisas sob a aparência deles que primeiro me surpreenderam. O primeiro foi a roupa que eles usavam. Parecia ser um roupão de coral. Mas no meio do dia... Isso era como aqueles apetrechos que os artistas usam embaixo da luz e a luz, as chaves sobre eles eram a sequência que faziam apenas a luz disparar e elas iluminavam essas pessoas. E essas pessoas vieram para fora no meio do dia cintilando. A aparência e as roupas dessas pessoas eram mais brilhantes que o sol. Eu gostaria de explicar melhor a vocês o que realmente eu vi. O brilho dessas pessoas que vieram para fora, homens, apesar de usar essas roupas, aparentavam ser muito másculos. E as mulheres, quando ressuscitavam, elas pareciam muito femininas. Essas pessoas que vieram para fora, é difícil para mim explicar sobre a idade. Pessoas idosas saíam com a aparência de idosa, mas elas não eram idosas. Você poderia dizer que eles viveram uma vida toda. Talvez 80 ou 75 anos ou coisa assim. Por exemplo, o cabelo que foi perdido nasceu novamente. Eles pareciam maduros, porém não aparentavam a idade, tudo bem? Pessoas jovens, eu vi pessoas muito jovens ressuscitando. Embora eles apresentavam ser muito jovens em idade, eles não eram. Havia uma maturidade sobre eles. Eu gostaria claramente de definir como eles pareciam durante o sonho. A posição que eu me encontrava nesse momento não me deu a permissão para entender essas coisas, porque eu era um católico convicto e a minha família e eu tínhamos práticas. Eu nunca tinha ouvido falar de protestantismo ou prática cristã, eu nunca tinha estado em uma igreja protestante, eu nunca tinha experimentado alguém testemunhando para mim o Evangelho de Cristo e o plano da salvação. Eu nunca tinha lido o livro do Apocalipse e, para ser muito franco com você, ainda nos dias de hoje, poderia ser muito mais fácil para mim se eu nunca tivesse tido esse sonho. Eu queria apenas fazer as minhas coisas e levar a minha vida. Eu pensei que isso seria bom, até que isso aconteceu. Então, somente para ajudar você a entender, eu não pedi para isso acontecer. Eu nunca pedi para ver o Senhor, eu nunca pedi para ver anjos, eu nunca pedi para ter visões. Todas as vezes que eu passo por uma coisa assim, eu termino em algum tipo de problema e realmente eu não gosto desse tipo de problema que costumam me perseguir. Quando Deus mostra essas coisas e outras coisas que eu gostaria de deixar bem claro para você é que realmente não entendi o que era Deus no início. Então entenda que da onde eu vim não havia nenhum interesse da minha parte para ter esse sonho.
Embora eu vi aquelas pessoas virem para fora, eles somente desapareceram, simplesmente desapareceram. Eu gostaria de lhe dizer que eu vi para onde eles foram, mas eu não sei. Eu não sei se eles foram levados ou escondidos em algum lugar, eu não sei se eles foram levados nas nuvens, porque eu não os vi subir. Eu não os vi indo embora, eles somente desapareceram. Uma coisa eu posso te dizer, que eu não vi uma só pessoa em todo o planeta Terra ser transformada, como nós lemos na Bíblia, onde diz que os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro e aqueles que estiverem vivos e permanecer aqui serão transformados. Eu não vi nenhuma pessoa a esse ponto. Quando eu vi essas pessoas saírem dos túmulos transformadas ou desaparecer do planeta Terra e encontrar com o Senhor nas nuvens, eu não vi nada assim, tudo bem? Novamente eu preciso te dizer, eu nunca tinha ouvido falar sobre o rapto, eu nunca, como católico, ouvi falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, e nem era um dogma em nossa igreja. Nós não praticávamos a crença sobre a segunda vinda de Cristo. Então tudo isso soava muito estranho para mim. Então logo essas pessoas desapareceram como um estalar de dedos, para onde quer que elas tenham ido, uma massa de histeria começou a bater sobre toda a terra. Pessoas tinham a aparência de absoluto desespero, histeria, havia confusões por todos os lugares, havia caos em massa, ilegalidade e medo agiam em todos os lugares. Eu fui capaz novamente de ver muitas partes da Terra e não vi nenhuma nação em todo o globo que não estivesse vivendo isso. Isso foi um exemplo muito incomum que aconteceu no meu sonho. Eu nem sempre era capaz de perceber o que estava acontecendo. Eu estava lutando em minha mente durante o sonho, e eu não sei se você já teve sonho, onde você está tendo um sonho, mas em sua mente você está mais consciente do que no sonho. Isso é como se fosse duas pessoas, quero dizer, quase divididas, como eu estava vendo no sonho. E na minha mente eu não queria fazer parte desse sonho, mas para ser sincero, eu não tive escolha. Esse sonho estava sendo revelado e durou a noite toda, com uma interrupção por volta das 3 horas da manhã. Eu não tinha o controle e o comando desse sonho. Vou lhe dizer como aprendi a mudar os meus sonhos. Quando eu vou dormir e o inimigo tenta me dar um sonho ruim, eu aprendi a dizer para a minha mente: não é por aí, ninguém irá me perseguir com a arma na mão para me matar. Então eu apenas mudo isso. Bem, deixa eu lhe dizer que eu não pude mudar esse sonho. Eu desejaria saber como fazer isso. Definitivamente, por 20 anos da minha vida, parte dela, de qualquer maneira, teria sido muito mais fácil. Como toda a confusão e desespero tornou parte permanente da sociedade, tinha um evento incomum acontecendo. Televisão, telefone, rádio e outros dispositivos de comunicação incomuns. Eu era capaz de ver, dentro de muitas casas nos Estados Unidos, caixas brancas desse tamanho que pareciam televisões. Quando vi isso, elas estavam em todas as casas nos Estados Unidos. E tinham palavras passando sobre elas em muitos casos. E eram quase como se a televisão estivesse tocando através deles. Todos esses dispositivos de mídia foram desligados por um período de aproximadamente 2 semanas. Agora sei que o que estava vendo eram computadores pessoais nas casas dessas pessoas. E em 1980 fiz um estudo sobre essas coisas que eu tinha visto para ver se de fato eu estava ouvindo algo de Deus. Porque eu não queria ir a uma rede nacional ou no mundo todo e compartilhar se isso não estivesse correto. Agora tenho o meu próprio ministério e não quero comprometer o que o Senhor estabeleceu nesses últimos 17 anos. Nos anos de 1980 a 81, havia menos de 0,5% de computadores nas casas dos americanos. Todas essas coisas foram desligadas e uma coisa estava acontecendo durante o período daquela histeria. Foi que muitas pessoas estavam perguntando para onde aquelas pessoas iriam. O que aconteceu? E toda a Terra viu esse evento, ou eles experimentaram depois. O que eu vi foi que as pessoas, literalmente, em quase todo mundo que eu notei, tinham um olhar de desespero e desesperança. Em todos os lugares que eu fui, sem esperança. Ninguém parecia estar feliz em viver. Sabe, já experimentei ir a muitos lugares públicos onde vi pessoas chateadas, infelizes, mas não o mundo em massa. Eu não sei, mas talvez você tenha visto, mas eu não. Essa histeria trouxe uma desesperança completa e total perplexidade sobre todo mundo.
Essa paralisação alarmou todas as pessoas e durou 2 semanas. Você pode imaginar brevemente hoje à noite todas as suas comunicações, seus computadores, televisores e rádios sendo desligados por 2 semanas? Você pode imaginar a histeria? Você pode imaginar a dificuldade de um supermercado contactar seus fornecedores para receber mais suprimentos? Ou gasolina, ou transações? Isso é incrível quando começamos a ver que isso durou aproximadamente 2 semanas. Mais uma vez quero lembrá-los que eu não era nenhum especialista em estudo de profecia até aquele momento em que tive essa visão. Eu comecei a andar pelas ruas em choque por causa dos eventos atuais. Os eventos são difíceis de descrever porque a ilegalidade e o medo estavam permeando completamente a sociedade. Depois de cerca de 2 semanas, a televisão e o rádio começaram a funcionar. Contudo, foi completamente diferente das programações que eram transmitidas anteriormente. As transmissões eram bombardeadas de notícias e eles estavam dizendo que em breve surgiria um novo governo, uma nova liderança. O homem que levantará 2 líderes. E esse homem finalmente apareceu e falou com grande eloquência. Eu anotei essas coisas exatamente como eu as vi. Ele falou com grande eloquência e carisma. Ele estava acalmando e prometia resposta a todos os problemas que estavam acontecendo. Esse homem era gentil e extremamente convincente, capaz de resolver todos os problemas. Um comunicador convencendo que o que retirou aquelas pessoas que ressuscitaram foi o julgamento de Deus sobre eles. Eita, quanta informação, não é mesmo, irmãos? Se vocês estão de cabelo em pé, recebendo todas essas informações, agora imagine eu que tenho a responsabilidade de te passar com clareza todas essas informações. Imagine eu, irmãos, quando recebi isso, como eu fiquei. Eu confesso a vocês que eu tenho um bom tempo na casa de Deus, mais de 20 anos na casa do Senhor, né? Eu me converti, né? Aproximadamente, eu acho que eu tenho 23 anos, um pouquinho mais, como cristã, né? Como serva de Deus vivo. E eu vou falar, aproveitei, aprendi um pouco com o Kim Peary assistindo ao vídeo dele, né? Que quando nós recebemos algo de Deus, a gente tem que fazer anotações. E eu recebi muitas coisas de Deus e não fiz anotações. Aqui tem vários papéis espalhados aqui, olha, dizendo, né, o que eu preciso falar para vocês, para que eu não perca alguns detalhes que nós vamos agora discutirmos. Eu, antes de mais nada, né, eu vou copiar também o Kim Peary, porque ele praticamente está sendo um professor para mim. E vou dizer para vocês quando eu comecei a ter esses sonhos. Na realidade, quando eu era bem pequena, eu tinha até os meus 7 anos de idade, se eu não me engano, foi. Eu gostava, eu amava ir dormir. A hora de dormir para mim era maravilhosa, porque eu lembro que todos os dias quando eu dormia, né, eu visitava o céu. Eu lembro que eu era levada nas nuvens. Eu sempre visitava o céu e quando eu chegava nas nuvens, nessas mesmas nuvens assim, né, que a gente conhece, eu via várias pessoas. E eu sempre me encontrava com um homem muito gentil e com outras pessoas também. Eu lembro que quando eu completei 7 anos, Deus está aqui comigo, que eu não tenho que acrescentar nem diminuir. Eu estou na presença dele, de coração aberto, para ele puxar minhas orelhas se eu estiver acrescentando ou mentindo ou tirando alguma palavra, né? Ou exagerando. Apenas compartilhando com vocês um pouco da minha vida, um pouco da minha história, né? Quando eu completei 7 anos, esse mesmo homem, né, ele disse para mim que eu já não iria mais lá, que aquele era o meu último dia. Depois de eu ter brincado com todo mundo, de eu ter passeado, voado, foi uma coisa interessante que ele falou assim: você não vai mais vir aqui até aquele dia. Quando ele falou até aquele dia, eu era uma criança, né, 6, 7 anos, era uma criança de 7 anos, que aquele dia, né, eu nunca entendi. Ele falou assim: um dia nós iremos nos encontrar, mas agora você não virá mais como você costuma vir nos visitar.
Então, a partir daquele dia, eu nunca mais sonhei indo para o céu, me encontrando com esse homem, né, que hoje eu julgo que seja Jesus Cristo, e com todas aquelas pessoas. Era um lugar maravilhoso, eu lembro, e infelizmente, né, eu não fui mais. Eu sempre mantive algumas informações, né, em segredo, porque as pessoas, elas acham que a gente está querendo ser mais santas que elas, ou elas, não sei, talvez se desmereçam porque elas não tiveram a mesma experiência que você. Então eu sempre mantive muitas informações que eu recebi de Deus, né, essas afinidades com Deus, porque eu não sabia como que as pessoas iriam me julgar. Enfim, depois eu tive outros sonhos, mas não era nada demais, mas eu comecei a ter sonhos mesmo com Deus, com essas coisas, desde pequenininha, e teve um encerramento quando eu completei 7 anos. Após os 7 anos, nunca mais sonhei, nunca mais tive essas revelações, eu confesso a vocês, e esses sonhos começaram a voltar quando eu comecei a narrar vocês a partir do impeachment da Dilma, a partir do momento que o Senhor me disse que eu ia sair do Brasil. Ali eu comecei a ter sonhos. Nesse período, eu não tive sonhos. Nesse período, Deus me usava para mostrar visões. Eu tinha visões, e as visões... eu não gosto de visões, particularmente, confesso, eu não gosto de ter visões, e todas as vezes realmente que eu tinha visões, aconteciam, eram muito rápidas, diferente dos sonhos, né, que os sonhos demoram um pouco a acontecer, mas as visões geralmente elas aconteciam imediatamente ou alguns minutos depois. Então, só para falar para vocês mais ou menos de como eu comecei, né, a ter essas coisas, essas experiências com Deus. Estou usando um pouquinho também, né, da educação do Ken Peter em narrar, né, como tudo aconteceu, porque eu não fui educada com vocês em falar como tudo aconteceu. Enfim, então, irmãos, aqui está uma parte. Quando eu tive o sonho do mês de outubro, e esse é o primeiro que nós vamos narrar aqui, né, na sequência. Quando eu tive o sonho do mês de outubro, eu confesso a vocês que eu era totalmente leiga. Eu acreditava que toda a igreja seria arrebatada. E depois, com o tempo, Deus me mostrou que não era aquilo. Então, todas as revelações após o mês de outubro que Deus me mostrou eram sempre mais reveladoras do que o sonho anterior. Mas voltamos então à primeira revelação, né? Vamos parar de falar de mim e vamos começar a interpretação. No primeiro sonho de um mês de outubro, tem uma parte que eu digo assim: há tempo para se salvar, mas não há tempo para se santificar. Certo? Se vocês analisaram bem os pontinhos que a gente colocou lá de informação, no segundo sonho do rapto da noiva de Cristo, eu levanto chorando e falo para as pessoas assim: aceitem a Jesus, aceitem. Hoje é o dia do arrebatamento. E o Senhor fala assim: não há mais tempo. E imediatamente, se vocês pararem para analisar, vem um redemoinho e algumas pessoas foram levadas nesse redemoinho. No momento que eu estava passando pelo redemoinho, eu via vários crentes que tinham pregado o arrebatamento ficarem. Então, irmãos, uma comparação em relação a esses sonhos, quando eu disse que muitas pessoas me ofenderam lá no primeiro vídeo, né, dizendo que eu estava louca, por isso que a gente fechou os comentários, porque você não digitando, então você não tem como pecar, certo? Então, muitas pessoas acharam: irmã, isso é impossível, há tempo para se salvar, não há tempo para se santificar. Na realidade, irmãos, Deus me deu essa revelação e eu compartilho agora com vocês que isso está se referindo à noiva de Cristo que estará sendo raptada. Tanto é que o segundo sonho foi o rapto da noiva. A noiva está santificada, a noiva está pura, a noiva está totalmente separada, a noiva está totalmente preparada para aquele momento do rapto. Por isso que no mês de outubro o Senhor diz: há tempo para se salvar, mas não mais para se santificar, para ser a noiva de Cristo. Tanto é que quando eu, no segundo sonho, no que eu narro o rapto da noiva de Cristo, eu passando por cima, eu vejo vários crentes que pegaram o arrebatamento ficarem. E eu gritava para essas pessoas
para essas pessoas, olha aquilo que vocês pregaram. E essas pessoas estavam vendo que alguma coisa tinha mudado no céu, mas elas não estavam sendo levadas. Da mesma forma, quando eu sacudia as pessoas e pediam a elas aceitarem Jesus, o Senhor naquele momento dizia no sonho: não há mais tempo, confirmando o que foi dito lá no sonho do mês de outubro. Há tempo para se salvar, ou seja, essas pessoas que ficaram agora, elas vão ter que se salvar da grande tribulação, porque o tempo chegou para a noiva ser arrebatada, então não há mais tempo para se santificar. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham me entendido, mas quando diz há tempo para se salvar, mas não para se santificar, está se referindo à noiva. A noiva está santificada, a noiva está preparada, então ela será levada. Mas agora é tempo para se salvar, para que no arrebatamento essas pessoas possam subir, ou seja, agora há o tempo da igreja do trigo se amadurecer para que eles possam ser salvos da ira de Deus. Então esse ser salvo que se referiu lá no mês de outubro, há tempo para se salvar, ou seja, há tempo para se salvar da ira de Deus, mas não para se santificar para ser a noiva de Cristo. Espero que vocês tenham entendido, mas essa foi uma das primeiras interpretações que vocês me pediram e que Deus me trouxe, mas que quando eu narrei os sonhos do mês de outubro, que eu também não pedi para publicar, né, abençoado, né, os abençoados aí publicaram, e eu trouxe a minha interpretação, né, mas eu também errei porque eu permiti. Mas essa é a interpretação do sonho, da primeira parte do sonho de outubro. Se vocês pararem para analisar, no mês de outubro, eu falava assim, na minha interpretação, que muita parte foi errada, né, porque eu não sabia ainda, que eu falava assim, a níveis de galardão, a níveis de contato com Deus e a níveis de oportunidade de ver a Deus. Irmãos, você vê que até ali eu estou falando da noiva de Cristo sem saber. A níveis de galardão, realmente, o galardão da noiva é diferente do galardão dos convidados. Olha os estudos. O galardão, quem vai ver a Deus face a face, será as primícias de toda a humanidade e não os convidados. Tá bom? E realmente há níveis, como a própria palavra diz em 1 Tessalonicenses capítulo 15, que cada estrela tem sua glória. Então há hierarquias nisso, então também há galardões. Há níveis de galardão, há níveis de galardões, então os galardões são totalmente diferentes, tá bom, irmãos? Então, na minha ingenuidade ali, eu acabei falando da noiva de Cristo sem saber, e Deus foi fiel. Eu tô arriscando aqui, né, irmãos, para eu não errar nenhum ponto, não esquecer de dizer algumas coisas para vocês. Então, esse daqui também já fui. Vamos lá, então. No mês de outubro, tinha acontecido um grande terremoto, estava acontecendo várias catástrofes, e eu perguntava a Deus, Senhor, a tua igreja vai passar pela grande tribulação? E aquele idoso falava assim para mim no sonho, não, a igreja não passará pela grande tribulação, mas no início ela precisa passar. Eu quero trazer uma interpretação, uma outra interpretação para vocês. A igreja, ela é composta do cabeça, é um corpo só, irmãos. O cabeça é Cristo e o corpo é composto de várias partes que nós já aprendemos nos estudos. Assim como cada estrela, em 1 Coríntios capítulo 15 diz que tem o seu brilho, cada corpo tem uma função especial. A noiva, ela faz parte desse corpo, mas é do corpo de Cristo, que é a igreja, e ela é tirada da igreja como filho varão, e a igreja resultante, que é o trigo, né, que precisa ser maduro, ele ficará. Então, quando aquele idoso me fala, a igreja não passará pela grande tribulação, mas esse início ela tem que passar, esse idoso ele está usando, né, que hoje eu entendo, né, eu não sei, pode ser Deus, eu não sei quem é, né, mas foi um idoso no sonho que falou para mim, não posso afirmar que é Cristo, não posso afirmar, irmãos, e ele falou para mim que a igreja não passaria pela grande tribulação, mas esse início ela precisaria passar. Quando eu tive mais tarde outras revelações de Deus, eu entendi que ele estava usando aquilo que eu já sabia, né? Eu entendi que toda a igreja seria arrebatada, a noiva de Cristo. Então ele usou o que eu já sabia. Só que posteriormente o Senhor me revelou que essa igreja que ele está se referindo é uma parte da igreja que é composta pela noiva dele, que é o filho varão, que nós já vimos, a primícia, né, de toda a humanidade, é que não passará
pela grande tribulação. Tanto é que ele diz assim: há tempo para se salvar, mas não para se santificar. Então, mais tarde eu entendi que essa santificação, essa pureza, só quem estava tendo nesse momento para ser levada e não passar pela grande tribulação era a noiva. Então, irmãos, me perdoem, eu, como leiga na época, eu deixei entender que era toda a igreja, porque eu entendia que era toda a igreja, mas não é toda a igreja. Posteriormente, Deus me mostrou que essa igreja que ele falou, que não ia passar pela grande tribulação, eram a sua primícia de toda a humanidade composta pela noiva de Cristo, que sairá da igreja, né? O filho varão que sairá da igreja. Então, se vocês pararem para analisar também, a gente estava vivendo, né? Angústia, toda a terra estava vivendo por uma grande angústia. Tanto é que eu questionava: Senhor, então a tua igreja vai passar por tudo isso? Porque eu achava que nós já estávamos vivendo a grande tribulação. Se nós compararmos com o sonho do rapto da noiva de Cristo, eu também, induzida por várias coisas que estavam acontecendo naquele momento na Terra, todos nós já estávamos inclinados a acharmos que nós já estávamos passando pela grande tribulação. Até que veio aquele redemoinho e levou aquele grupo separado e deixou os outros. Então, é uma comparação, é uma coisa muito interessante de se ver. Estava tendo alguma coisa muito séria na Terra no sonho de outubro, e eu questionava a Deus, né? Porque a igreja estava passando por aquilo. Deus falou que havia tempo para se salvar, mas não para se santificar. Ou seja, ele disse que naquele período que estava acontecendo toda aquela catástrofe, naquele ano seria a vinda do Senhor, ou seja, o rapto da noiva. Da mesma forma, no segundo sonho, que é a sequência, nós vimos que quando eu faço esse questionamento a Deus, logo em seguida acontece o rapto da noiva. Então, a gente observa nitidamente que antes da noiva de Cristo ser arrebatada, alguma coisa muito séria estará acontecendo em toda a terra, ao ponto de todos nós acharmos que já estamos passando pela grande tribulação. Mas não é apenas o início das dores. Então, respondi, eu acho que a segunda ou terceira pergunta, tá bom? Agora, uma outra observação. No sonho do mês de outubro, eu estava vendo, né, todas essas catástrofes através de um televisor no local público. Então, mas eu não vi nenhum homem falando. Eu só vi as notícias das catástrofes acontecendo através de um televisor, correto? Notícias que eu estava assistindo. No segundo sonho, eu vi através da televisão aqueles sinais acontecendo, né, nos céus, e que provocavam catástrofes nos locais que ele aparecia. O que eu estou querendo dizer também é que, se nós pararmos para analisar a semelhança do primeiro sonho do mês de outubro com o segundo sonho, isso será mundial, ao ponto de, mesmo que não esteja acontecendo no local em que nós estivemos morando, mas isso será noticiado em todas as redes de televisão, ao ponto de nós sabermos o que estará acontecendo nos demais países. Então, aqui a gente já teve algumas comparações com os sonhos que eu tive do mês de outubro e com o rapto da noiva de Cristo, né? Que ambos eu via nitidamente que nós estávamos passando, o mundo todo, por uma grande angústia, a ponto de nós pensarmos que estávamos vivendo a grande tribulação. Mas nós percebemos que aquilo era o princípio das dores, e logo após esse acontecimento houve o rapto da noiva de Cristo. Agora eu quero começar a fazer a comparação com o sonho do Kempire em relação às revelações que Deus me deu. Antes de mais nada, antes de eu começar agora a traduzir os sonhos do Kempire, a interpretá-los para vocês, eu quero dizer bem claramente a vocês que eu não me coloco, jamais vou me comparar com o Kempire, né? Porque esse irmão, ele já teve diversas revelações já concretizadas, né? Inclusive, esse é o nosso primeiro vídeo, e nos outros nós vamos trazendo, né, aos poucos, as revelações que já aconteceram. Quando terminar esse vídeo, vocês podem olhar ali embaixo no link, quem quiser assistir o vídeo original e já ir acompanhando, vocês vão ver que muitas das coisas já aconteceram. Inclusive, na época que ele teve esse sonho, que vocês viram, não existia laptops e nem esses computadores portáteis. Só que
ele viu, e foi na de 1980. Então, vocês já veem que as coisas, né, estão muito mais avançadas. Também eu não posso menosprezar aquilo que Deus me deu, porque eu não posso me comparar ao Ken Peter, que ele é um servo de Deus, tem várias revelações já concretizadas, mas eu também não posso menosprezar aquilo que Deus me deu, porque, como eu narrei nos vídeos anteriores, Deus, ele já mostrou várias coisas que já aconteceram também, né, na minha vida particular, e em alguns vídeos que eu já narrei a vocês, que vocês podem comprovar que já aconteceram. Mas eu tô aqui apenas narrando, né? Ainda que não tivesse nada daquilo que Deus tivesse me mostrado, já tivesse acontecido, eu estaria narrando da mesma forma para vocês, para que vocês tirassem a conclusão de vocês, tá bom, irmãos? Mas eu só tô falando aqui com vocês que quem sou eu para me comparar com Ken Peter? Mas também eu não posso menosprezar aquilo que Deus me deu, porque ele usa o que ele quer. Ele usou, não que eu tô me comparando com uma jumenta, uma mula, né? Mas ele usou até um animal para falar com Balaão, ele pode usar qualquer pessoa para falar com vocês. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês, aproveitando, antes de passar pela tradução do Ken Peter, que agora é uma coisa muito importante, é que para os críticos de plantão, o Ken Peter, quando teve esse sonho, ele não era cristão. O Ken Peter, ele tinha um cabelão, tinha cabelo enrolado, longos, né? Teve alguns vícios, e Deus assim resolveu usá-lo. Então não julgue porque Deus quis usar uma irmã de brinco, uma irmã de batom, uma irmã de... Então, Deus usa quem ele quiser, tá bom? Como ele diz, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus usou o Ken Peter, justamente ele mostrou esse sonho, ele deu esse sonho ao Ken Peter para fazer o Ken Peter se despertar e voltar correndo para os caminhos dele, e foi isso que aconteceu. O Ken Peter se converteu a Cristo no sonho, e 2 semanas após ele ter tido esse sonho, ele se converteu na vida real. Da mesma forma, quando Deus começou a me mostrar esses sonhos através do sonho de outubro, eu estava a passos largos de abandonar o caminho do Senhor. Eu tinha outros planos no meu coração, planos, né, de me afastar mesmo do caminho do Senhor. Eu já estava bastante ofendida, desacreditada com muita coisa. E foi esses sonhos, irmãos, que me tornaram a ser quem eu sou hoje. Uma pessoa mais temente, uma pessoa mais firme, uma pessoa mais certa de quem eu estou servindo, de quem eu estou seguindo e dos propósitos de Deus. Então, às vezes, Deus nos mostra alguma coisa, né? E não mostra aquelas pessoas que estão no caminho certo, porque elas já estão no caminho certo. Mas Deus prefere mostrar algumas coisas às pessoas que estão no caminho errado, porque Ele quer salvar aquela alma, Ele quer ganhar aquela alma, Ele não quer nenhuma alma se perca, tá bom? Então esse é um dos motivos que talvez Deus tenha me mostrado esse sonho, para que eu não fosse para o inferno como eu estava indo. Da mesma forma como Ele mostrou o Ken Peter, porque Ele não queria que o Ken Peter perdesse a alma dele, mas voltasse ao caminho do Senhor, como ele era quando ele era garotinho, tá bom? Então vamos lá. O Ken Peter, ele é uma pergunta, vamos começar agora com uma pergunta. O Ken Peter, ele viu o arrebatamento da igreja? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Ele viu o arrebatamento da igreja? Um segundo para você responder. Na minha opinião, e nós vamos discutir isso aqui agora, o Ken Peter não viu o arrebatamento da igreja. O Ken Peter viu o rapto da noiva de Cristo. Aí você diz assim, mas irmã, calma aí, irmã. Ele viu os mortos ressuscitando. O arrebatamento da igreja, ele viu. Então agora, humildemente, eu peço que você preste muita atenção em tudo que eu vou falar, sem nenhum pré-julgamento. Depois você faça a sua interpretação, tá bom? Eu vou falar para você o porquê eu entendo que o Ken Peter não viu o arrebatamento da igreja. Ele viu a grande tribulação e nos próximos vídeos nós vamos narrar juntos, tá bom? O Ken Peter, ele viu o rapto da noiva de Cristo. E a primeira coisa que eu quero trazer a vocês, antes de eu falar a chave maior, porque eu entendo que foi o rapto da noiva de Cristo, eu quero dizer para vocês uma coisa. Primeiro que Deus usou aquilo que o Ken Peter acreditava. Ele foi nascido num berço católico. E como no berço católico, como católico convicto, Deus usou aquilo que ele acreditava para revelar algo a Ken Peter, para ganhar a alma do Ken Peter.
Lembremos que tudo eu falo para vocês que Deus usa aquilo que já existe no nosso mundo para revelar aquilo que existe no mundo espiritual. Deus sempre usa alguma coisa que a gente já conhece para traduzir aquilo que Ele quer nos revelar do mundo espiritual. Hoje, com certeza, conversando com Ken Pira, se eu tivesse oportunidade, ele já teria uma outra interpretação, assim como eu tive com o sonho de outubro. Deus usou no sonho de outubro a palavra, a igreja não vai passar pela grande tribulação, para me dizer que a noiva não passaria, porque a noiva pertence à igreja. Então Deus usou algo que eu já conhecia para me revelar que ele tiraria um grupo especial para não passar pela grande tribulação. Então Deus usou aquilo que o Ken Pira acreditava para ganhar primeiramente o Ken Pira, para ganhar primeiramente a alma do Ken Pira. Então Deus usou também aquilo que eu acreditava para me trazer novamente aos caminhos dele, que eu já estava me desviando. Então, irmãos, por isso que eu creio que o Ken Pira não viu o arrebatamento da igreja, e sim o rapto da noiva de Cristo, porque primeiro Deus usou aquilo que ele cria para revelar as coisas futuras ao Ken Pira. Deus usou aquilo que ele cria, que era a ressurreição dos mortos, para falar da manifestação do anticristo, da grande tribulação para o Ken Pira. Então aqui a gente já tem a primeira resposta, né? Deus usou, revelou todo esse sonho ao Ken Pira mediante aquilo que ele já conhecia, a fim de ganhar a alma do Ken Pira para ele. Uma segunda coisa que eu digo que o Ken Pira não viu o arrebatamento da igreja, e sim o rapto da noiva de Cristo, porque a palavra de Deus diz que primeiro os mortos ressuscitariam, ou seja, eles levantariam dos seus túmulos. E junto com todos nós que estivéssemos aqui, né, no dia em que esse fenômeno acontecesse, todos nós seríamos transformados e juntos subiríamos. Aqui está uma outra conclusão do que eu estou dizendo para você, que o Ken Pira não viu o arrebatamento da igreja. Esses mortos, eles já saíram dos túmulos transformados. Os mortos, que a palavra de Deus diz, eles ressuscitariam primeiro. Então os mortos precisam ressuscitar primeiro. Quando eles ressuscitam, aí se junto com os que estiverem vivos, todos nós seremos transformados e subiremos com o Senhor. Irmãos, preste bem atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Os mortos no sonho do Ken Pira, eles já se levantaram, eles já saíram dos túmulos transformados. Aqui eu digo a vocês que claramente não é a ressurreição dos mortos. Porque se fosse a ressurreição dos mortos, primeiro os túmulos se abririam, eles sairiam dos seus túmulos e depois eles seriam transformados. Mais uma vez, então, que eu creio, na minha interpretação, que ele está vendo o rapto da noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo, ela não precisa ser ressuscitada, ela só precisa ser transformada. Então, os mortos teriam duas etapas, a noiva de Cristo é uma etapa. Então, Ken Pira viu apenas uma etapa. Se ele viu apenas uma etapa, ele está se referindo à noiva de Cristo sem saber. Então, essas pessoas que foram transformadas na realidade são a noiva de Cristo. Irmãos, o Ken Pira deixa bem claro que ele só viu pessoas ressuscitando. Ele não viu nenhuma pessoa que estava viva sendo transformadas. Ele não viu nenhuma pessoa que estava viva sendo levada para os ares junto com esses mortos. Se ele não viu nenhuma pessoa sendo transformada e levada pelos ares, para os ares, eu não posso dizer que é o arrebatamento. Porque, como nós vimos no segundo sonho do rapto da noiva de Cristo, quando eu falava com aquele anjo, que na realidade era uma mulher, nós fomos levados no redemoinho. O arrebatamento, a gente não deveria estar morando com Jesus. Ela virou e falou para mim assim, não foi o arrebatamento. O arrebatamento é quando os mortos ressuscitam. Foi-me dado a entender no sonho que o arrebatamento não tinha acontecido porque os mortos não foram ressuscitados. Vão acompanhando. E se isso é realmente verdade, o porquê então Ken Pira viu apenas os mortos serem ressuscitados e ninguém sendo transformados?
Mais uma vez eu digo a vocês que Deus usou aquilo que o Ken Pire acreditava. Ele só acreditava na ressurreição dos mortos, como ele mesmo disse, que ele nunca foi doutrinado a acreditar na segunda vinda de Jesus. Ele nunca ouviu falar sobre arrebatamento. Então Deus jamais ia revelar algo a ele de tamanha profundidade que mais tarde pudesse fazê-lo rejeitar a informação que Deus estava dando para ele em sonho, que era necessário que ele se salvasse, que era necessário que o aceitasse como Senhor e Salvador das suas vidas. Então Deus não queria dar uma coisa totalmente ilógica para o Ken Pire, a ponto de ele falar assim, eu tive um sonho louco, isso não existe. Então Deus usou algo que para ele era normal, que para ele é possivelmente capaz de acontecer, para sensibilizar o coração dele. Então Deus usou o significado do rapto da noiva de Cristo como os mortos se levantando da terra. Só que, na realidade, como Ken Pire não viu nenhuma pessoa viva sendo transformada, essas pessoas que ele viu sendo transformadas não eram mortos, mas sim pessoas vivas e sim pertencentes ao corpo da noiva de Cristo. Então, na realidade, o Ken Pire viu o rapto da noiva de Cristo. Ele não viu o arrebatamento. Da mesma forma, eu não vi o arrebatamento do meu sonho. Eu vi o rapto da noiva de Cristo, porque o próprio anjo, no sonho, disse que o arrebatamento é quando os mortos ressuscitam. Mas no sonho do Ken Pire foi mostrado os mortos ressuscitando, porque era a única coisa que ele queria até aquele momento, e o Senhor queria ganhar a alma dele. E uma outra coisa que eu bato na tecla dizendo que o Ken Pire viu o rapto da noiva de Cristo, porque no arrebatamento, meus irmãos, eu creio as crianças também serão levadas, porque elas estão sobre a autoridade dos seus pais. Mais uma vez eu digo para vocês que não foi o arrebatamento que o Ken Pire viu, porque nos próximos vídeos vocês vão ter a noção, né? Mas eu preciso trazer essa informação agora para vocês, porque o Ken Pire, ele não viu crianças serem levadas. O Ken Pire viu apenas pessoas jovens, muito jovens sendo levadas. Como eu disse nos estudos, que eu acredito que adolescentes maduros serão levados. Tanto é que ele diz que ele não sabia fazer referência, porque sobre a idade dessas pessoas. Porque elas, na mesma hora que pareciam ser muito jovens, elas tinham uma maturidade sobre elas. Crianças não têm isso. Então, por isso que eu digo para vocês que a noiva é composta de pessoas maduras. Isso não tem nada a ver com idade, mas sim com maturidade espiritual. Vocês veem que ele vê não somente pessoas idosas que não aparentavam ter idade, mas maturidade, assim como os jovens, os adolescentes, não aparentavam ter a idade de jovem, mas porque tinham neles maturidades. Mas no vídeo mais à frente vocês vão ver que ele viu bebês até 2 aninhos deixados. Então, como ele não viu essas crianças serem levadas, e sim jovens sendo levados, eu digo a vocês que mais uma vez que ele viu o rapto da noiva de Cristo e não o arrebatamento da igreja, porque no arrebatamento da igreja todos serão levados, inclusive as crianças, independente de maturidade ou não. Então, irmãos, mais uma vez eu bato na tecla, o Ken Pire viu o rapto da noiva de Cristo, e ele, assim como eu, na época, ele não teve essa interpretação, e hoje eu tenho certeza que ele já tem uma outra interpretação, tá bom? E eu quero deixar bem claro a vocês que no sonho o anjo falou para mim que nenhum morto havia ressuscitado. Então, se nenhum morto havia ressuscitado, então não foi o arrebatamento da igreja, tinha sido o rapto da noiva de Cristo. E que nos estudos nós já vimos qual foi a função deles. Mas vamos lá para a gente não perder o caminho, né? Uma informação a mais é que o Ken Pire disse que não sabe para onde essas pessoas foram. Essas pessoas que ressuscitaram, ele disse que não sabe, ele disse que não viu essas pessoas serem levadas ao céu, não sabe se essas pessoas foram levadas na nuvem, ele não sabe para onde essas pessoas foram levadas. Elas simplesmente ressuscitaram com o corpo totalmente glorificado, totalmente brilhante, mais que a luz do sol, e elas simplesmente subiram da terra. Ninguém sabe para onde foi, ele não viu ninguém subir. Irmãos, uma outra semelhança, no sonho do rapto da noiva de Cristo, o céu ficou totalmente negro e o redemoinho vinha, mas ninguém viu o redemoinho. E nós simplesmente sumimos.
E eu passava e as pessoas ficavam olhando pro alto e ninguém via para onde nós tínhamos ido. Da mesma forma, nem eu soube para onde nós fomos. Então, irmãos, uma semelhança então no sonho do Ken Peter é que ninguém viu para tantas pessoas que estavam na Terra, não viram para onde elas foram, né? Como eu também, que fui levada, eu não tive a revelação, claro que quando acontecer, com certeza eu vou saber, né? Ou quem for, né? Vai saber para onde nós seremos levados. Não estou dizendo, mais uma vez, que eu sou a noiva de Cristo, irmãos. Talvez Deus me deu essa revelação para que eu possa estar hoje compartilhando a vocês, tá bom? Frise bem isso. Frise bem isso. Eu estou me preparando para a grande tribulação e depois a gente conversa sobre isso. Mas eu só estou falando para vocês que a irmã está batendo a martelo que ela é noiva de Cristo. Não estou falando isso, não. Talvez Deus me mostrou para trazer essa revelação a vocês, né? De que nem todos pertencem ao corpo da noiva de Cristo. Todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. E todos nós, como igreja, seremos arrebatados. Mas enfim, irmãos, eu quero trazer uma interpretação minha, tá bom? O Ken Peter disse que ele não viu para onde essas pessoas foram. Eu também não sei para onde, quando eu fui levado, para onde nós tínhamos ido. Eu, particularmente, como nós já aprendemos nos estudos, nós dizemos que o filho varão será levado para o trono, né? Que ele é a primícia de toda a humanidade. Eu entendo que talvez tenha acontecido, né, a apresentação para Deus da primícia de toda a humanidade e tenha acontecido o casamento. Nesse período de silêncio em que eu não lembro o que aconteceu. Mas na minha interpretação e mediante a Bíblia, né, eu entendo que talvez tenha sido a apresentação das primícias de toda a humanidade a Deus e o casamento da noiva do Cordeiro. Essa é a minha interpretação. Vocês, se tiverem, põem no comentário e vai ser de grande valia. Mas é só para dizer a vocês, o que aconteceu. E uma outra coisa que eu queria narrar a vocês é que o Ken Peter, ele disse que teve essa revelação e acordou por volta de 3 horas da manhã. Irmãos, não é muita coincidência? Justamente quando eu acordei, eu pedi a Deus, por favor, eu estava pedindo a Deus para que alguém tivesse tido esse sonho, porque foi perturbador para mim saber que nem todos seriam a noiva. E eu conheci justamente o Ken Peter, o vídeo do Ken Peter nessa noite. Não é muita coincidência a reunião que o anjo disse a mim que ia ter com todas as pessoas que tinham sido raptadas, iriam ser às 3 horas da tarde. E não é muita coincidência que o último brado de Jesus Cristo foi dado às 3 horas da tarde, ou seja, quando ele definitivamente pagou o dote da noiva dele e quando ele definitivamente pagou o resgate por toda a humanidade, às 3 horas da tarde. Não é muita coincidência. Enfim, irmãos, meditemos. 3 horas da tarde. Eu não quero trazer mais coisas aqui, porque ao longo dos outros vídeos eu vou falando isso para vocês. Mas vai pensando, começa a pensar. Então, uma outra coisa de semelhante nos vídeos, vamos lá, mais outros papeizinhos aqui para eu não perder, né? E uma outra característica sobre isso que aconteceu, que o Ken Peter viu, foi as vestes dessas pessoas. As vestes eram cintilantes, mais brilhante que o sol. Se nós pararmos para analisar as vestes das pessoas que virão da grande tribulação, elas são totalmente diferentes das vestes, tá? Capítulo e versículo, vocês podem dar uma olhadinha lá em Apocalipse capítulo 12, eu acho que é Apocalipse capítulo 12, que falam sobre as vestes daqueles que vieram da grande tribulação. Ela é totalmente diferente dessas vestes que o Ken Peter viu. Mais uma vez, e eu faço menção que essas vestes que o Ken Peter viu são vestes santas, são vestes que não foram lavadas mediante o sofrimento na grande tribulação, mas elas foram lavadas mediante as justiças e glorificações durante a terra, mas ao sacrifício pertencente ao sacrifício de Cristo, como sol da justiça. Então ela está se referindo às vestes da noiva de Cristo. Uma outra coisa também que faz referência a esses mortos é que todos eles tinham características de maturidade, independente de ser idoso ou novo, todos eles eram maduros. Mais uma vez, voltando aos estudos, a noiva precisa ser madura, essa maturidade que estavam sobre ele
sobre essas pessoas são maturidades espirituais, maturidade de um varão perfeito, maturidade de uma pessoa que agora vai desempenhar um papel específico na grande tribulação. É por isso que o anjo falava para mim que essas pessoas agora elas foram selecionadas para aparecer para algumas pessoas específicas na Terra, para que essas pessoas não dessem cabo às suas vidas. Só quem pode fazer isso e ver tamanha crueldade são pessoas maduras na fé. E outras coisas também que irão acontecer, só quem pode desempenhar esses papéis são pessoas maduras na fé, independente da idade. Mas eu creio que são pessoas maduras na fé, tá bom? Independente da idade, a partir dos 12 anos, como nós já vimos em vários estudos, que é onde a pessoa já passa a ter autonomia e discernimento e decisão sobre todas as suas atitudes, tá bom? E responsabilidade sobre todas as suas atitudes, tá bom? Então, mais uma vez, irmãos, eu digo que Ken Pire viu o rapto da noiva de Cristo e não o arrebatamento da igreja. Uma outra coisa que Ken Pire viu foi que quando essas pessoas sumiram, automaticamente, 2 semanas depois, apareceu um novo líder mundial. E esse líder estava dizendo que essas pessoas que foram levadas, elas foram levadas mediante ao julgamento de Deus sobre a vida delas. Irmãos, quando eu tive a revelação do rapto da noiva de Cristo, o anjo disse para mim, né, que quando eu vi aquele homem aparecendo na televisão e ele estava tentando acalmar todas aquelas pessoas, né? Estava querendo acalmar o mundo com alguma coisa que tinha acontecido na Terra e que no sonho eu entendi que tinha sido o rapto, né? Por causa do redemoinho. E naquele momento que aquele homem apareceu, o anjo disse que nós deveríamos voltar à Terra após essa reunião, porque nós iríamos consolar as pessoas que ficaram, né? Nós teríamos que aparecer a elas para que elas pudessem ver que Deus não as abandonou, mas que Deus tem plano na vida delas. Então, naquele momento, né, que aquele homem apareceu, o anjo disse para mim que agora tudo iria começar. E eu entendi que esse tudo que iria começar era a grande tribulação. E nos vídeos posteriores vocês vão ver que foi justamente isso que aconteceu com Ken Pire. A partir do momento que ele viu aquele homem ali na televisão, a grande tribulação começou. Então, irmãos, para eu não dar, né, já o início do outro vídeo, que nós já vamos publicar para vocês na próxima semana, resumindo o vídeo de hoje, o que Ken Pire está mostrando aqui pra gente, né, o que Deus revelou ao Ken Pire, foi o rapto da noiva de Cristo. Muitos vídeos estão sendo divulgados na internet, muitas pessoas estão traduzindo o vídeo de Ken Pire erroneamente. Estão induzindo os irmãos a acreditar que o Ken Pire viu a grande tribulação e que a igreja não passará pela grande tribulação. Irmãos, eu traduzi esse vídeo com todo carinho para vocês, para que vocês vissem e interpretassem por vocês mesmos o que o Ken Pire está dizendo. Tem pessoas que estão cortando falas dele e introduzindo o pensamento delas para induzir a vocês que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja passará pela grande tribulação e o Ken Pire mostra nitidamente, mesmo sem saber, que ele viu o rapto da noiva de Cristo e não o arrebatamento da igreja. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou traduzindo, vocês me perdoem, às vezes alguma escrita pode estar com alguma letrinha errada aí, mas a fala está totalmente certa. Mas é porque o meu computador, né, ele ainda tá configurado para inglês. Então muitas palavras às vezes some, vai alguma coisa ali, vai em inglês ou vai erradamente. Então o meu tradutor erra nisso. Mas o áudio, né, eu fiz questão de gravar falando, porque eu estou ouvindo e estou traduzindo. Mas eu vou colocar também o vídeo dele todo na íntegra para você mesmo, depois você traduzir por cima só. Cuidado com as traduções do YouTube, porque as pessoas estão traduzindo erradamente, estão dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Mais uma vez, irmãos, Deus é fiel. Deus está preparando a sua igreja para passar pela grande tribulação, mas Ele está avisando também ao seu povo que a noiva irá ser levada, mas que nós não estaremos sozinhos aqui na terra. Maranata, irmãos. Reveja esses vídeos, agora tenta traduzir com a sua própria interpretação, tá bom? Se você tiver uma outra interpretação além do que eu trouxe aqui, bota nos comentários que nós vamos pensar juntos e vamos ver se isso é plausível ou não. Mas entenda
que nesses últimos dias Deus está mostrando a dois grupos, um pertencente à noiva dele e o outro pertencente a toda a sua igreja. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu fico muito feliz de estar vendo no YouTube muitas pessoas sonhando sobre o rapto ou o arrebatamento, como elas ainda estão interpretando, ser em outubro. Eu digo para vocês que eu fico muito feliz porque quando eu tive o sonho do mês de outubro, ninguém até aquele momento tinha sonhado que Jesus viria no mês de outubro. Hoje eu abro no YouTube, né? Eu vejo milhares de pessoas dizendo que teve sonho com revelação de Jesus vindo no mês de outubro. Eu creio, irmãos, que Jesus virá no mês de outubro. Sim. E eu, particularmente, eu digo para vocês que eu acho, na minha interpretação, eu posso estar errada aqui, agora eu vou abrir um parênteses imenso, que o rapto da noiva de Cristo, o rapto não é arrebatamento da igreja, o rapto da noiva de Cristo cairá no mês de outubro. E de um ano que haverá desastres mundiais, e esses desastres eles estarão sendo manipulados pelos homens e não por Deus. Tá bom? Então, irmãos, eu fico muito feliz de Deus estar mostrando a outras pessoas que aquilo que Ele me mostrou não é coisa da minha cabeça. Eu não sonhei apenas e pronto, ninguém mais teve essa mesma revelação. Irmãos, muita gente está tendo revelação do mês de outubro. Eu posso dizer que, particularmente, eu acho que eu entendo que eu fui a primeira pessoa a postar no YouTube, porque eu não tinha visto ninguém postando, e hoje eu vejo 300 pessoas. Então eu creio também que Deus está edificando a minha vida mediante a isso, porque é bom eu saber que eu sou um instrumento de Deus para que eu possa abençoar a sua vida. E da mesma forma, irmãos, quantas pessoas agora estão tendo também o discernimento de que há dois grupos, que é a noiva de Cristo e a igreja, que é composta pelo trigo maduro. Olha, assista aos vídeos. Se você não assistiu, assista os vídeos, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Outra coisa que eu quero aproveitar para cortar, o YouTube está bloqueando os meus vídeos, né? Infelizmente. E está desinscrevendo muitas pessoas. Tem muitas pessoas reclamando que estão desinscritas do meu canal. Mas é porque justamente as pessoas não dão like, não curtem, não fazem nada no vídeo. Então o YouTube entende que você não gosta do vídeo, então ele te desinscreve. Então, irmãos, compartilhe, diz o que você achou do vídeo. Ainda que você não gostou, dê um dislike, mas diga também porque o que você não gostou, tá bom? Que a gente vai melhorar. E mais uma vez, muito obrigada por orar pela família de Deus. Muito obrigada por compreender, muito obrigada por deixar as suas orações. Nós precisamos das suas orações. Vocês não sabem quanto tem sido trabalhoso fazer esses vídeos. Mas o próximo vídeo, nós vamos dar continuidade com as traduções dos vídeos do Ken Peter. E nós vamos trazer também que agora, depois do surgimento do anticristo, agora vem a grande tribulação. E nós vamos trazer também as revelações que Deus me deu da grande tribulação, e nós vamos fazer uma comparação daquilo que Deus revelou ao Ken Peter. Eu profetizo sobre a sua vida graça e paz e sabedoria da parte de Deus e fortaleza do alto para que você possa estar preparado agora para as coisas que estão acontecendo nos últimos dias na igreja aqui na terra. Que você seja um atalaia na mão do Senhor para ganhar o prêmio de salvação que Deus reservou para todos aqueles que nele crêem e perseveram até o fim. Amém. Que Deus te abençoe.